Ok, pessoal. Então, medidas e avaliações, né? No período que antecedeu aí a nossa paralisação por conta da questão da pandemia, a gente finalizou basicamente quase a metade da nossa disciplina, né? A gente viu tudo referente à avaliação de caráter funcional. Vimos avaliação de força, vimos avaliação de resistência e a avaliação da aptidão cardiorrespiratória. Assim que nós retornarmos, né, assim que encerrar essa situação toda que está ocorrendo aí com o Brasil e com o mundo, a gente vai ter algumas práticas ainda disso, né? Alguns chegaram a ver uma parte prática de flexibilidade, de resistência, mas a gente ainda não viu tudo que a gente ainda tem que ver da parte prática, tá? Mas aí a gente realiza isso no nosso retorno. A partir dessa aula aqui, a gente vai entrar numa parte das medidas e avaliações direcionadas à saúde, tá? Que vai ser o primeiro momento da aula de hoje, e depois a gente vai entrar na parte referente à morfologia, avaliação de composição corporal, de percentual de gordura, de massa óssea, massa muscular. Tá? Então, vamos lá. Então, gente, o primeiro ponto da nossa aula de hoje é a questão da anamnese. Tá? Então, nós temos aqui que, ao fazer uma avaliação física, é interessante que se faça uma anamnese, né? Que se faça um questionário, que se faça uma entrevista como ponto de partida. Por que esse questionário, essa anamnese ou essa entrevista vai ser tão importante para a gente nesse primeiro momento da avaliação física? Aqui a gente tem a possibilidade de conhecer os hábitos desses alunos, né, desses clientes, desses atletas. Ou seja, a gente vai conhecer o histórico, né? A gente vai descobrir uma pessoa sedentária, é uma pessoa fisicamente ativa. A gente vai descobrir se essa pessoa tem alguma lesão ou se não tem, do ponto de vista musculoesquelético. Pode ser uma pessoa que tem alguma doença, por exemplo, um hipertenso, um diabético, né? Uma pessoa com osteoporose. Então, a gente vai conseguir traçar o padrão, o perfil geral desse indivíduo, né? Então, munindo-se de informações pertinentes para a elaboração do seu programa de treinamento. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, algumas possibilidades que nós vamos ter de anamnese, de questionários, para a gente avaliar esses nossos alunos, esses nossos clientes no primeiro momento. A gente tem, primeiramente, aqui o Parquet. A gente tem um questionário sobre fatores de risco da Sociedade de Cardiologia de Michigan. O questionário das instituições de saúde e condicionamento físico, que é do AHA, Associação Americana do Coração, e do ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E a gente tem o IPAC, que é um questionário de caráter internacional. Tá? Eu vou passar por cada um deles explicando como funciona a aplicação desses instrumentos. Tá? Então, fiquem atentos. Então, o primeiro instrumento é o Parquet, né? Também vai ser chamado de questionário de prontidão para a prática de atividade física. Tá? Aqui a gente tem um breve histórico deles, né? Mais a título de curiosidade. Originalmente, esse questionário ele foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde de Colômbia Britânica. Né? Posteriormente, esse questionário ele foi revisado por um comitê consultivo técnico, que foi congregado pela Sociedade Canadense de Fisiologia do Exercício e Fitness, aqui no ano de 1994. E aí, esse questionário, pessoal, esse instrumento ele vai ser recomendado para pessoas entre 15 e 69 anos de idade, para entrada em programa de exercício de intensidade branda, ou seja, de intensidade baixa e moderada. Essa referência eu mandei para vocês lá no grupo, mas eu posso reenviar depois, que é um livro aí do Colégio Americano de Medicina do Esporte do ano de 2014. Bem, então esse questionário ele vai se associar a fatores de risco e doenças. Tá? O que seria um fator de risco? O fator de risco é alguma condição que você possui, pode ser uma condição física, que aumente as suas chances de ter alguma doença ou alguma complicação. Por exemplo, colesterol elevado vai ser um fator de risco para complicações, para doenças. A obesidade vai ser um fator de risco. O sedentarismo vai ser um fator de risco, tá? Para você adquirir algumas doenças aí. E algumas doenças específicas. Não vai abranger informações importantes como hábitos de exercício, dores, desconfortos, entre outros. Tá? Então, a gente tem aqui esse questionário ele se direciona para verificar os fatores de risco e para verificar doenças que a pessoa já tenha. E aqui a gente tem algumas limitações, né? O que ele não vai alcançar. O questionário ele vai contar de 7 perguntas simples e se o aluno responder sim a uma ou mais questões,
ele deve ser encaminhado a uma avaliação multidisciplinar ou uma avaliação médica específica. Tá? Óbvio que a gente não vai deixar o aluno saber disso, né? Por que a gente não vai deixar o aluno saber disso? Porque se ele souber que o ideal aqui é que ele responda sim em tudo, pessoal, o que vai acontecer? Muitos alunos vão burlar o teste, né? Vamos supor que o aluno está numa condição de saúde bem ruim, mas ele está doido para iniciar um programa de atividade física. E aí você passa esse questionário para ele e fala, olha, o ideal é que você responda não em tudo. Se você responder sim em alguma ou mais, eu vou te encaminhar para o médico. O que é que o aluno vai fazer? Ele vai marcando não em tudo, né? Mas aí, na verdade, ele está só mascarando, né? Isso se torna perigoso para você e para o seu aluno, para o seu cliente, tá? Eu só estou marcando aqui, seria a marcação ideal, seria você responder não em tudo. Mas lembrando que a gente precisa ser sincero aqui nesse questionário, tá? Precisa ser sincero, precisa ser honesto. Então, eu vou ler aqui rapidamente com vocês as 7 perguntas. Seu médico alguma vez já disse que você tem alguma doença cardíaca e que você deveria fazer apenas as atividades físicas recomendadas por ele? Aí você vai e responde sim ou não. Você sente dor no peito quando realiza uma atividade física? No último mês, você sentiu dor no peito quando não estava fazendo atividade física? Você perde seu equilíbrio por causa de tonturas ou já perdeu a consciência alguma vez? Você tem algum problema ósseo ou de articulação, por exemplo, nas costas, no joelho, no quadril, que poderia piorar por uma alteração na sua atividade física? Seu médico atualmente está receitando remédios, por exemplo, diuréticos, para a sua pressão arterial ou doença cardíaca? E, por fim, você sabe de qualquer outro motivo por que você não deveria fazer atividade física? Essa última questão aqui, você pode, inclusive, deixar um traçozinho aqui, caso a pessoa diga sim, e ela escrever qual é esse outro motivo, tá? Então, o cenário ideal seria esse, marcar não em tudo, tá? Mas as pessoas não devem saber disso. Então, por exemplo, se a pessoa marcou um aqui, marcou sim na questão de número 1, a gente já fica com o sinal amarelo ali, né? Marcou sim 2, piorou. Quanto mais questões ela tinha marcado sim, maior é o risco que essa pessoa tem com a prática de exercícios físicos, mais cuidados são necessários. Tá? Vamos passar aqui adiante. A gente tem, gente, como uma segunda opção de questionário que a gente pode utilizar no âmbito da avaliação física, nós temos esse questionário aqui sobre fatores de risco da Sociedade de Cardiologia de Michigan. Tá? Aqui a gente vai fazer a verificação do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e outras doenças graves, ou seja, doenças principalmente do ponto de vista do sistema cardiovascular. Né? Quais são os fatores de risco aqui que a gente pode pensar? A gente tem o sedentarismo, então você pratica ou você não pratica atividade física. Seu colesterol está elevado ou está nos níveis adequados? Sua pressão arterial, você tem uma pressão arterial normal ou você é hipertenso ou até mesmo você tem uma pressão baixa? Você fuma ou não fuma? E se fuma, quantos cigarros você fuma diariamente? Idade. Quanto maior a idade, maior o risco. Né? Histórico familiar. Você tem alguém na família que já sofreu infarto, alguma coisa do tipo. E o percentual de gordura elevado, né? Percentual de gordura dentro das condições normais, tudo ok. Percentual muito alto, risco à saúde, risco à qualidade de vida, então vai ser investigado através desse questionário. Tá? A análise é feita a partir do registro numérico de determinação de valores aos referidos fatores de risco. A gente tem uma espécie de uma tabelazinha, tá, pessoal? Vou já mostrar para vocês essa tabela. Após as respostas, o avaliador faz o somatório dos valores registrados pelo avaliado em cada item. Tá? Então, quanto maior o valor, maior o seu risco, e quanto menor o valor, menor o seu risco. O valor obtido nesse somatório é verificado, a gente vai ter uma tabela, a gente vai ter um valor de referência, né? Na qual verifica-se o risco que o avaliado está apresentando. Tá? Então, aqui, pessoal, vamos dar uma olhada rapidamente aqui nos fatores de risco que são analisados nesse questionário. Você pode fazer uma verificação da idade, onde pessoas mais jovens, por exemplo, de 10 a 20 anos, representam um fator de risco baixo, de 1 ponto, e pessoas na terceira idade, acima dos 60 anos, já apresentam um fator de risco elevado, marcando aqui 8 pontos. Questão da herança familiar. Vamos verificar se você tem algum parente que sofre de cardiopatia. Se não tem nenhum parente, ok. Você marca 1 ponto, né? Pontuação baixinha. Você tem 5 parentes cardiopatas. Então, sua pontuação já fica
mais pesada. Seu percentual de gordura, aqui a gente vai ter variação para homens e para as mulheres, né? Sexo masculino menor que 12%, sexo feminino menor que 16%. Se a gente for analisar aqui, o valor de risco seria acima de 30% para os homens e acima de 40% para as mulheres, marcaria 7 pontos. Tá? Você fuma? A pessoa não fuma, né? Fator de risco baixo, 0 pontos. A pessoa fuma acima de 40 cigarros por dia, né? Fuma várias carteiras, está sustentando a indústria do cigarro, 10 pontos. Tá? A quantidade de exercícios que a pessoa faz por semana. Né? Então, a pessoa faz a quantidade recomendada pelas sociedades internacionais, né? Seria aqui próximo dos 40 minutos, o que daria 4 horas semanais de exercício, né? Mais ou menos. Então, risco baixo. A pessoa faz só 30 minutos, tá? Não é 30 minutos por dia, é 30 minutos por semana, ou faz menos do que isso, né? Então, 8 pontos. Colesterol. A gente vai precisar acessar o exame desse indivíduo, né? Abaixo de 180, ok. Acima de 280, pontuação alta, risco alto. E, por fim, a gente tem as pressões, tá, pessoal? Pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, tá? Então, são também fatores de risco para o nosso desenvolvimento de doenças que vai ser avaliado aqui através desse questionário, tá? Então, pessoa aqui com a pressão próximo de 11, 12, né, que seria 110, 119, e aqui próximo dos 70, dos 80, seria um risco baixo, né, pressão arterial sistólica com diastólica por volta ali daquele famoso 12 por 8, né, tudo ok. Agora, olha a pessoa aqui que está com 200, né, 8 pontos, ou a pessoa que está acima de 106, aqui na diastólica também 8 pontos, tá? Eu vou pegar a calculadora aqui para a gente não perder tempo e vou fazer a conta aqui dessas duas situações, tá? Imaginem comigo, nesse momento, um cenário no qual a pessoa respondeu tudo aqui esse primeiro quadro, tá? Fatores de riscos baixos, e outro cenário no qual a pessoa respondeu tudo fator de risco máximo, tá? Eu vou calcular rapidinho aqui na calculadora e dou o resultado para vocês e a gente compara aqui na tabela, tá? Então, aqui idade 1 ponto, mais 1 ponto na herança familiar, 0 pontos no percentual de gordura, 0 pontos no fumo, 0 pontos na quantidade de exercício, 1 ponto no colesterol e mais 2 pontos aqui das pressões arteriais. Ou seja, pessoal, se a gente for aqui na tabela, ele fez 5 a 11 pontos, tá? Então, o risco é bem abaixo da média, tá? Desse indivíduo ter alguma complicação no âmbito do exercício físico. Mas agora, vamos analisar esse outro ponto aqui, né? Da pessoa que respondeu tudo no máximo. Acima de 60 anos, tem 8 pontos. Tem 5 parentes cardiopatas, vai ter 7 pontos. Percentual de gordura acima de 30% para os homens e acima de 40% para as mulheres, mais 7 pontos. Fuma acima de 40 cigarros por dia, 10 pontos. Faz menos do que 30 minutos de atividade física por semana, 8 pontos. Colesterol acima de 280, 7 pontos. E mais 16 pontos aqui, né? 8 e 8, da pressão arterial. Então, deu 63, tá, pessoal? Ou seja, deu o máximo aqui, né? Então, perigo urgente, procure seu médico. Tá? Então, basicamente, é um questionário bem tranquilo da gente aplicar, tá? A gente pode ver uma pessoa com fator de risco baixinho e uma pessoa com fator de risco bem elevado e comparar aqui na nossa tabela, tá? Entre o fator de risco bem abaixo da média e o perigo urgente, que é o mínimo e o máximo, né? A gente vai ter risco abaixo da média, risco médio habitual, risco moderado e risco perigoso, tá? Bem, então vamos prosseguir aqui, pessoal. Questionário das instituições de saúde, tá? Então, qual é a situação desse questionário? Pacientes com sintomas cardíacos frequentemente percebem sensação de desconforto no peito em vez de dor no peito, tá? Então, qual é a situação? Se a gente voltar aqui para o parquet, né? Aqui ele pergunta se a pessoa sente dor no peito. Mas pode ser que a pessoa não sinta dor no peito, mas sinta um desconforto. E esse questionário aqui vai ser capaz de acessar. Então, a gente vai ter o questionário de triagem pré-participação das instituições de saúde e condicionamento físico da Sociedade
da Associação Americana do Coração e do Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele vai poder ser mais útil nessas situações. Por quê? Porque ele vai perguntar sobre desconforto no peito, tá? E não dor no peito, como o Parquet, que foi o questionário que vimos agora há pouco, está fazendo. Então, aqui, esse aqui é um pouco mais extenso, tá? Depois, esse material já foi disponibilizado. Quem não tiver conseguido acessar, depois pode me mandar mensagem. Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada com um pouco mais de calma, tá? Como ele é um pouquinho grande, eu vou passar e exemplificar para vocês cada um dos pontos, tá? A gente vai ter histórico, a gente vai ter sintomas, outros problemas de saúde, e temos ainda aqui fatores de risco cardiovasculares, tá? Aí, isso aqui, basicamente, você lê e marca se você se enquadra. Por exemplo, você já passou por um ataque cardíaco? Ah, eu já passei, pode marcar. Você experimenta, isso aqui no âmbito do histórico, né? No âmbito dos sintomas. Você experimenta desconforto no peito quando você faz esforço? Ah, eu experimento, aí marca, né? Outros problemas de saúde. Você tem diabetes? Ah, eu tenho. Aí você marca. Aí vocês já podem olhar bem aqui, olha. Deixa eu marcar essa rede para vocês, tá? Se você marcou qualquer declaração dessa sessão, consulte seu médico ou profissional de saúde específico antes de começar a se exercitar. Você pode precisar utilizar um medicamento. Você pode precisar utilizar um estabelecimento com uma equipe médica qualificada. Então, você marcou qualquer uma dessas aqui, você já estaria com a sua saúde risco um pouco acima da média, tá? E aqui também nós temos os fatores de risco cardiovascular. Por exemplo, se você é homem, né, você está acima dos 45 anos de idade, ou se você é mulher e está acima dos 55 anos de idade, tá? Então, se você marcou 2 ou mais declarações nessa sessão, tá? Então, pessoal, é só pedir para vocês deixarem o microfone no mudo, tá? Porque como a gente está gravando a aula, ele acaba escapando um pouquinho o áudio, que depois eu vou disponibilizar lá para vocês. Aí depois a gente abre, quando for abrir para perguntas, a gente abre os microfones, tá bom? Então, vamos passar aqui. Por fim, pessoal, a gente vai ter ainda o questionário IPAC, tá? Esse questionário IPAC, também chamado de Questionário Internacional de Atividade Física, tá? Ele vai ser um instrumento de caráter mundial para determinar o nível de atividade física das populações, tá? Então, esse questionário aqui, ele não é daqui do Brasil, assim como os outros 2 aqui, os outros 3, na verdade, né? No entanto, esse questionário ele já chegou aqui no Brasil e já foi validado, inclusive, especificamente para a população brasileira, tá? Então, a gente tem até aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente, a gente já tem aqui o nosso artigo de validação. Eu posso enviar isso aí para vocês também, tá? Esse aqui é o artigo de validação do questionário IPAC. Esse questionário ele é disponibilizado para a gente numa forma curta, numa forma resumida, sintetizada, e numa forma mais extensa, tá? Numa forma longa, completa. Então, por exemplo, ele analisa a sua atividade física no trabalho, né? Tem pessoas que têm trabalhos mais ativos fisicamente e tem pessoas que têm trabalhos mais sedentários, né? Então, ele vai analisar isso. Atividade física como meio de transporte. Você vai, por exemplo, de bicicleta, você vai caminhando para o seu trabalho. Então, você já utiliza a atividade física para se transportar de um ponto ao outro, tá? Ele verifica isso também. Atividade física que você está realizando na sua casa, né? Trabalho, tarefas domésticas e até mesmo cuidar da sua família. Atividades físicas de recreação, esporte, exercício e lazer. E o tempo que você passa sentado, né? Então, isso aqui já está associado com sedentarismo, tá? Então, depois eu disponibilizo isso aqui para vocês, tá? O questionário de validação do IPAC aqui no Brasil, tá? Questionário Internacional de Atividade Física, IPAC, estudo de validade e reprodutibilidade no Brasil. Então, voltando aqui, né? Então, gente, esse questionário também vai ser uma ferramenta interessante, tá? Só vou voltar um pouquinho aqui com vocês e lembrar que nós falamos agora há pouco, né? Acabamos de citar aqui o questionário IPAC, nós falamos de 4 possibilidades de questionário, de anamnese, de entrevistas, né, para a gente fazer no âmbito da prática da prescrição de exercício físico, né, da avaliação física em si. Então, algumas pessoas me perguntam qual seria recomendado.
Aqui, pessoal, o fato de você utilizar um dos questionários, um dos 4, não impossibilita que você utilize outro. Por exemplo, vou utilizar o Parquet e vou utilizar o questionário da Sociedade de Cardiologia de Michigan. Não tem problema, tá? Eu quero utilizar os 4. Você pode utilizar também. Qual é o problema de utilizar os 4? Né? O problema é que alguns deles são mais longos. Por exemplo, Parquet são 7 perguntas, é rapidinho. Né? O IPAC ele é mais extenso. Esse aqui também é um pouco mais extenso. Né? Então, é mais a questão de tempo que você vai levar para fazer a avaliação física. E, às vezes, tem uma pergunta aqui, também está aqui. Tá? Então, acaba ficando redundante. Mas não tem problema. Tá? A gente pode também, por exemplo, pegar uma pergunta daqui, outra daqui, outra daqui e outra daqui. Por exemplo, uma pergunta de cada um dos 4 questionários e criar o nosso próprio instrumento? Pode também, não teria problema. Tá? Pensando a nível de avaliação na academia. Tá? Agora, se vocês quiserem utilizar para fazer pesquisa, vocês teriam que utilizar provavelmente um instrumento na íntegra. Tá? Bem, então, eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá? E aí eu vou abrir justamente para quem quiser fazer perguntas. Só um instantinho.